Dando continuidade aos nossos exercícios de sequências, nós temos aqui a questão de número 27, que diz: sejam A, B e C, três termos estritamente positivos de uma progressão aritmética. Se a área de um triângulo ABC, cujos vértices são o vértice A, vértice B e o vértice C, é igual a B. Então, a área, então, se a área do triângulo ABC, cujos vértices são A, B e C, é igual a B, a área. Então, o valor de B é. Ora, então vamos imaginar, tá certo? Vamos imaginar esse triângulo, a figura desse triângulo. Então, vamos imaginar a figura desse triângulo. Então, nós temos aqui o ponto A, que é menos A e 0. Nós temos aqui o ponto B. O ponto B é dado por 0 e B. E aqui nós temos o ponto C, que as coordenadas são C e 0. Lembrando, o eixo do X, o eixo das abscissas, o eixo dos Y. Então, nós temos aqui esse triângulo. Nós temos esse triângulo aqui. Então, ele quer que eu determine a área desse triângulo. Ok? Ele quer que eu determine a área desse triângulo. Ora, nós sabemos que a área de um triângulo, é a sua base vezes a sua altura dividido por 2. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nós precisamos saber quem é a base, quem é a altura. Ora, se você observar em termos absolutos, em valor absoluto, esse pedacinho aqui é A e esse pedacinho é C. E esse pedacinho aqui é B. Então, a área, quem faz o papel de base? A mais C. A mais C. Quem faz o papel da altura? B. Isso aqui dividido por 2. Então, a área de um triângulo é base vezes a sua altura dividido por 2. Então, base vezes a altura dividido por 2. Então, isso aqui é a área do nosso triângulo, da nossa figura. Agora, um detalhe. Informações. Que informações nós temos? As informações que nós temos são as seguintes, As seguintes informações que nós temos. Que A, B e C estão em PA. A, B e C trata-se de uma progressão aritmética. Certo? E que a área do triângulo, tá certo? A informação que eu tenho, que a área do triângulo é igual a B. Então, vamos nós, bem simples. Se eu tenho 3 termos em PA, nós temos a história da média. Qual é a história da média? Nós vimos lá atrás. A história da média é que o termo médio, o termo do meio, é a média aritmética dos extremos. Então, B é A mais C sobre 2. Então, o B é A mais C sobre 2. Ok? Então, concluindo, vamos aqui, vamos pegar a informação que eu tenho. Qual é a informação que eu tenho? É que A mais C, A mais C sobre vezes B dividido por 2, a área
isso aqui é igual a B, certo? Então, eu posso, sem problema nenhum, A mais C vezes B é igual a 2B. Podemos nos livrar do valor de B. Por que isso? Porque trata-se de um número positivo. Lembre, trata-se de um número positivo. Concluindo, eu posso chegar à conclusão que A mais C é igual a 2. Pronto, eu tenho que A mais C é igual a 2, então eu posso voltar para cá. Eu não quero nem o valor de B? Então, nós sabemos lá em cima que o valor do B é A mais C sobre 2, valor de B. Como A mais C é 2, então fica 2 sobre 2. Conclusão, o B é igual a unidade. Pronto. Ele queria o valor de B, então resposta correta. B é igual a unidade. Resposta correta é o item E. Resposta correta é o item E. Pronto. Questão simples de se trabalhar. É só entender com cuidado as informações sobre a progressão aritmética. 3 termos em PA. Então, eu tenho A, B e C, tá certo? A média, qual é a média? Que B é igual a A mais C sobre 2, faz a condição imposta e chega à resposta da questão. Então, vamos agora, temos aqui a questão de número 28, que diz assim: a soma de 3 números naturais, em progressão aritmética é 30. A diferença entre o maior e o menor destes números é 12. O menor termo dessa progressão é igual a... Então, vamos nós. Ora, notação inteligente. Nós chamamos isso aqui notação inteligente, certo? Notação de 3 termos, notação, certo? Notação, tá certo? Então, nós temos aqui a notação de 3 termos, tá? Uma tecnologiazinha assim. Então, nós temos aqui a notação de 3 termos em PA. Qual é a notação? Olha, curioso, ó. X menos R, X e X mais R. Você poderia me perguntar, eu poderia ter feito X, X mais R, X mais 2R? Poderia, sem problema. Mas essa notação inteligente é porque com rapidez, com facilidade, você encontra os elementos que está a procurar. Então, vamos nós agora. Qual é a informação que eu tenho? A soma de 3 números naturais em progressão aritmética é 30. Então, ele está dizendo que a soma é 30. Pronto, ele está dizendo que a soma é 30. Então, a soma dos 3 termos em progressão aritmética é 30. A diferença entre o maior e o menor desses números é 12. Então, ele está dizendo que a diferença é 12. A diferença é 12. Ora, se a soma é 30, o que é que nós vamos ter aqui? Se a soma é 30, x menos r, mais x mais r. Isso é igual a 30. Então, vamos fazer o pituzinho, ó, eliminar a presença do r, que exatamente por decorrência disso que a gente chama de notação inteligente, aí você fica com 3x é igual a 30. Conclusão, o x é igual a 30 dividido por 3. Então, chega à conclusão que o meu x é igual a 10. Então, eu tenho aqui o x igual a 10. Tá bom? Ora, x igual a 10, o
que eu preciso da outra condição? Ele diz que a diferença entre, vamos aqui com mais cuidado. Ele diz que a diferença entre o maior é x mais r. A diferença entre o maior e o menor é x menos r. Então, a diferença entre o maior e o menor é igual a 12. Então, vamos aqui. X, vamos pegar o valor, x mais r menos x, menos e menos fica mais, r igual a 12. Notação inteligente nos leva a nos livrar do x. Então, eu fico com 2r igual a 12. Então, meu r vai ser 12 dividido por 2. Então, meu r é igual a 6. Meu r é igual a 6. O que é que eu quero saber agora? Se meu r é igual a 6, a minha PA, ela passa a ser, certo? A minha PA, ela passa a ser x menos r, x mais r. Está aqui a notação de 3 termos em PA. Se o r for igual a 6, tá certo? Se o r for igual a 6 e o x igual a 10, então fica 10 menos 6 dá 4. 10 menos 6 dá 4. X, 10. 10 mais 6 igual a 16. Pronto. Está aqui a minha progressão aritmética. Mas a condição, o que ele quer saber, se você observar o menor termo dessa progressão. Então, o menor termo dessa progressão é igual a 4. O menor termo dessa progressão é igual a 4. Então, o item correto é C de casa, certo? O menor item dessa progressão é C de casa. C de correta. Pronto. Então, lembrando aos amigos que resolução de questões é passo a passo. Essa é a grande sacada. Você entender a história quando ele fala 3 termos em progressão aritmética. X menos R, x e x mais r. Ok? Então, vamos ver a questão agora de número 29. Uma herança de 105 alqueires, então o valor deve ser dividido entre 5 pessoas. Lembre, 5 pessoas. Certo? De tal forma que as 5 partes estejam em progressão aritmética. Sabendo-se que 1/4 da soma das 3 maiores partes equivale à soma das 2 menores partes. De quantos alqueires será a parte maior? Então, outra notação inteligente. Eu chamo isso de notação inteligente. Então, vamos lá. Notação. 3 termos, x menos r, x mais r. Mais 5, aí 5 é assim, eu tenho x, aí eu boto mais 2 para um lado, 2 para o outro. X mais r, x mais 2r. Tira a razão, x menos r. Tira a razão, x menos 2r. Pronto. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de notação inteligente de 5 termos em progressão aritmética. Notação inteligente, ok? Então, vamos nós. A informação que eu tenho é que uma herança de 105 alqueires. Então, implica que a soma dá igual a 105.
Então, a soma é igual a 105. Ora, se a soma é 105, o que que nós vamos ter logo aqui? Ó, se a soma é 105, nós vamos ter x menos 2r mais x menos r mais x mais x mais r mais x mais 2r. Isso aqui é igual a 105. Fazendo os pituzinhos, ó, menos 2r cancela com mais 2r, menos r cancela com mais r. Aí nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 5x igual a, nós vamos ter aqui, certo? Então, nós vamos ter 5x ser igual a 105. Dando continuidade, o nosso x é igual a 105 dividido por 5, certo? 5x é igual a, então, 105 dividido por 5. Conclusão, o meu x é igual a 21. Então, x é igual a 21. Então, vamos ver o que eu tenho mais. Lembrando que isso aqui foi a primeira informação. A soma é igual a 105. Segunda informação, sabendo que 1/4 da soma dos três maiores, uma outra relação, certo? Então, veja aqui uma outra relação. Uma outra relação. Ele diz que, ele diz o seguinte, que 1/4 da soma dos três maiores, 1/4 da soma das três maiores, então é x mais x mais r mais, certo? X mais 2r. Estou imaginando que trata de uma PA crescente. Ó, 1/4 da soma das três maiores, ó, essa mais essa mais essa, três maiores, tá certo? Equivale à soma das duas menores. Então, a soma de quem? De x menos 2r, somado com x menos r. Pronto, então, nós temos aí essa outra relação, ok? Então, ó, o que nós temos aqui? 1, 2, 3. 3x, ó, 1, 2, 3. Então, nós temos 3x mais r mais 2r, 3r. Isso aqui é igual a 4 vezes, passando o 4 para lá, 4 vezes, ó, x mais x, eu passo a ter 2x, r menos 2r, com menos r dá menos 3r. Ora, 3x mais 3r, nós vamos ter aqui, passamos a ter 8x menos 12r. Menos 12r. Então, como eu tenho interesse vazio de r, desloca os valores. Então, eu tenho 3r mais, né, mais 12r, menos 12r vem para cá, mais 12r, eu tenho 8x menos 3x. Dando continuidade, o que que nós temos aqui? Nós temos 15r, isso é igual a, ó, 15r igual a 5r. 15r igual a 5x. Dividindo um pouquinho, se eu dividir isso aqui por 5, eu tenho, ó, 5r igual a x. 5r. Então, nós temos aqui 5r, 15 dividido, então, vamos ver aqui, vamos fazer as continhas. 15 dividido por 5 dá 3, r
5x dividido por 5 dá x. Então, vamos agora substituir 3R igual a x. X não é 21? Então, R é igual a 21 dividido por 3. Então, o nosso R é igual a 7. Então, o nosso R é igual a 7. O que eu quero mesmo? Então, eu já tenho o valor do x, que é 21, certo? Já tenho o valor do R, que é 7. A informação que eu quero é a seguinte. Deixa só lembrar. Diz assim. Uma herança de 105 alqueires deve ser dividida entre 5 pessoas, de tal forma que as 5 partes estejam em progressão aritmética. Tudo bem. Sabendo que 1/4 da soma das 3 maiores partes equivale à soma das 2 menores, de quantos alqueires será a parte maior? Ele quer saber quantos alqueires será a parte maior. A parte maior, na realidade, é x mais 2R. A parte maior é x mais 2R. Então, lembre, a parte maior é x mais 2R. Sendo que o x e o R. Nós sabemos que o x é igual a 21 e R igual a 7. X é igual a 21 e R igual a 7. Então, esse valor vai ser exatamente isso aqui. X, que é 21, certo? Mais 2R. Então, 2 vezes 7. Tá certo? Então, eu tenho 21 mais 14. Nós temos aqui 35. Então, maior valor, resposta, 35. Então, vamos ao gabarito. Então, o item correto é o item A. Então, resposta correta, item A, 35. É exatamente o que o amigo estava pedindo. Qual era o maior valor? Então, o maior valor é 35. Pronto. Nós temos aqui a questão de número 30. Pode envolver, se você ler assim de imediato, parece uma equação envolvendo trigonometria. Tudo bem, um pouquinho de conhecimento de trigonometria. Diz assim, se os lados de um triângulo o triângulo ele é retângulo, lembre, tá certo? Estão em progressão aritmética, de razão 4. Então, o cosseno do maior ângulo agudo desse triângulo é. Senhores, lembrando aos colegas, se eu tenho um triângulo retângulo. Vamos lembrar, triângulo retângulo. Triângulo formando 90 graus. Os ângulos internos são, vou chamar ele de alfa e vou chamar esse aqui de beta. Lembre, esse cateto, eu vou chamar, se estão em PA, então eu já posso começar a entender melhor a história de PA. Se os 3 termos de um triângulo retângulo estão em PA, esses lados são 3R, lembra ainda? 3R, 4R e 5R. Se os 3 lados de um triângulo retângulo estão em PA, você vai logo direto, não vai perder tempo. Se os 3 lados de um triângulo retângulo estão em PA, esses 3 lados são 3R, 4R, 5R, sendo que o R é a razão da PA. Razão da PA. Agora, então eu posso, certo? Levar para a questão exatamente isso aqui. 3R, 4R e 5R. 3R, 4R e
5R. Pronto, aí os três lados do triângulo retângulo. Um outro detalhe. O maior lado, tá certo? Lembrem, tá aqui nós chamamos de hipotenusa. Isso aqui são os catetos, certo? Então, a história é assim. O maior lado está oposto ao maior ângulo, né? Maior cateto. Então, lembre, ó, maior ângulo oposto ao maior cateto. Então, o maior ângulo é alfa. Maior ângulo é alfa. O maior ângulo está oposto ao maior cateto, ok? O menor ângulo oposto ao menor cateto. Pronto. Então, como é que é definido nessa história o cosseno de um ângulo? Ó, o cosseno de um ângulo, no caso, cosseno do ângulo alfa, é o cateto adjacente dividido pela dividido pela hipotenusa. Então, triângulo, maior cateto dividido pela hipotenusa. Pronto. Então, o que que eu tenho aqui? Então, cateto adjacente, a ideia é o que está próximo. Cateto adjacente é quem está próximo dele. Quem é que está próximo dele? É 3R. Então, nós temos que o cosseno de alfa, cateto adjacente, é 3R, dividido pela hipotenusa do triângulo. Esse aqui é a hipotenusa, isso aqui são chamados de catetos. Então, nós temos aqui cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 5R. Observem que o conhecimento, saber o R, não há preocupação nenhuma sobre isso, tá certo? É só para saber que o maior cateto é o 4R, tá certo? Então, cosseno de alfa é igual a 3/5. Se nós simplificarmos um pouquinho, isso aqui dá 0,6. Então, o cosseno do ângulo é 0,6. Então, vamos à resposta. 0,6 está no item A. 0,6 está no item A. Então, resposta correta é o item A. Lembro aos colegas que questões citam três termos em PA, x menos r, x mais r. Mas se são um lado de um triângulo retângulo, obrigatoriamente, é 3R, 4R e 5R. Ok?